O caso Elizabeth Short, a Dália Negra. Um dos casos mais misteriosos de todos os tempos. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924 no bairro de Hyde Park, em Boston, Massachusetts, a terceira de 5 filhas de Cleo Alvin Short Jr. e sua esposa, Phoebe May Sawyer. Seu pai era construtor de campos de mini-golf, até que ele perdeu a maior parte de suas economias na queda do mercado de ações em 1929. Em 1930, seu carro foi encontrado abandonado na ponte Charlestown e previu-se que ele havia pulado no rio Charles. Acreditando que seu marido faleceu, a mãe de Short começou a trabalhar como contadora para sustentar a família. Short foi submetido à cirurgia pulmonar aos 15 anos devido a bronquite e grave ataques de asma, após a qual os médicos sugeriram que ela se mudasse periodicamente para um clima mais ameno para evitar mais problemas respiratórios. A mãe dela a enviou para passar os invernos com amigos da família em Miami, Flórida, pelos próximos 3 anos. Short desistiu de Medford High School durante seu 2º ano. No final de 1942, a mãe de Short recebeu uma carta de desculpas de seu marido presumivelmente falecido, que revelou que ele estava de fato vivo e havia começado uma nova vida na Califórnia. Em dezembro daquele ano, aos 18 anos, Short se mudou para Vallejo, Califórnia, para morar com seu pai, a quem ela não via desde os 6 anos de idade. Na época, o pai dela estava trabalhando nas proximidades do estaleiro naval de Mare Island, na Baía de São Francisco. Discussões entre Short e seu pai a levaram à mudança em janeiro de 1943 para Lompoc, Califórnia. Short começou a trabalhar na troca de base no Camp Cook, agora chamado Base da Força Espacial de Vandenberg, perto de Lompoc, Califórnia. Ela viveu brevemente com um sargento da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos que supostamente abusou dela. Ela deixou Lompoc em meados de 1943 e se mudou para Santa Bárbara, onde ela foi presa em 23 de setembro por beber em um bar local enquanto era menor de idade. Autoridades juvenis a enviaram de volta para Massachusetts, mas ela retornou à Flórida. Enquanto estava na Flórida, Short conheceu o Major Matthew Michael Gordon Jr., um oficial condecorado da Força Aérea do Exército do 2º Grupo de Comando Aéreo. Pouco depois, disse aos amigos que Gordon havia escrito para propor casamento, enquanto se recuperava de ferimentos de um acidente de avião na Índia. Ela aceitou a oferta dele, mas Gordon morreu em um segundo acidente em 10 de agosto de 1945. Em julho de 1946, Short se mudou para Los Angeles para visitar o tenente da Força Aérea do Exército Joseph Gordon Ficklin, um conhecido da Flórida. Começou a trabalhar como garçonete e alugou um quarto atrás da boate Florentine Gardens, na Avenida Hollywood. Short foi descrito e retratado de várias maneiras como uma aspirante a atriz. De acordo com algumas fontes, ela de fato tinha aspirações de ser uma estrela de cinema. Embora seja comumente descrita como uma aspirante a atriz, Short não tinha créditos ou empregos conhecidos como atriz em Los Angeles. Em 9 de janeiro de 1947, Short retornou à sua casa em Los Angeles após uma breve viagem a San Diego com Robert Red Manley, um vendedor casado de 25 anos com quem ela namorava. Manley afirmou que deixou Short no Hotel Biltmore, no centro de Los Angeles, e que Short ia conhecer uma de suas irmãs, que estava visitando de Boston naquela tarde. De acordo com alguns relatos, a equipe do Biltmore lembrou de ter visto Short usando o telefone do saguão. Pouco depois, ela foi supostamente vista pelos clientes do Crown Grill Cocktail Lounge, na 754 South Olive Street, aproximadamente a 600 metros de distância do Biltmore. E essa foi a última vez que ela foi vista. Na manhã de 15 de janeiro de 1947, uma mãe que levava seu filho para passear em um bairro de Los Angeles encontrou seu corpo em um terreno baldio no lado oeste da South Norton Avenue, a meio caminho entre a Coliseum Street e a West 39th Street, na vizinhança de Leimert Park. O corpo de Short foi cortado ao meio pela cintura e teve seu sangue drenado, deixando sua pele branca pálida. A autópsia foi realizada no dia 16 de janeiro de 1947, por Frederick Newbar, do condado de Los Angeles. O relatório da autópsia de Newbar afirmou que Short tinha 1,75 m de altura, pesava 52 kg, tinha olhos azuis claros, cabelos castanhos e dentes gravemente decaídos. Os médicos legistas determinaram que ela estava morta há cerca de 10 horas antes da descoberta
deixando sua hora de morte em algum momento durante a noite de 14 de janeiro ou nas primeiras horas da manhã de 15 de janeiro, e seu corpo foi lavado. O corpo da vítima foi cortado ao meio na altura da cintura. Esse corte foi feito provavelmente após a morte, porque havia poucos hematomas ao redor. Abaixo do corte principal, havia um outro corte profundo no abdômen, do umbigo até a parte baixa. O rosto da vítima apresentava cortes longos e profundos, que iam dos cantos da boca, criando um efeito conhecido como o sorriso de Glasgow. A vítima também recebeu pancadas na cabeça, que causaram sangramento leve dentro do crânio, embora o osso não tenha quebrado. A causa final da morte foi a perda de sangue pelos cortes no rosto e o colapso do organismo, choque, causado pelas pancadas. O exame indicou que o ânus estava alargado, o que levanta a suspeita de agressão e estupro. Amostras foram retiradas de seu corpo testando a presença de esperma, mas os resultados voltaram negativos. A investigação foi liderada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, com o auxílio do FBI. O FBI identificou o corpo em apenas 56 minutos, após obter as impressões digitais via Sound Photo, uma máquina de fax primitiva, pois as impressões de Short estavam arquivadas devido a 2 ocasiões anteriores. Um pedido de emprego em 1943 e uma prisão por beber como menor de idade em Santa Bárbara. 7 meses depois, o caso de Short foi amplamente divulgado pela mídia da época, que divulgou imagens do corpo como capa de jornais. A mídia apelidou Short de Dália Negra e a descreveu como uma aventureira. O apelido foi cunhado pela imprensa sensacionalista, que frequentemente nomeava crimes sinistros. Acredita-se que o termo tenha se originado de uma peça de um filme noir da época, The Blue Dahlia, 1946, e segundo o FBI, pela sua suposta preferência por roupas pretas transparentes. Como diversos casos famosos, muitas pessoas alegaram serem os assassinos de Short e muitas correspondências foram enviadas aos jornais. Então citarei as pessoas que foram efetivamente suspeitos e os eventos reais ligados ao caso. No dia 24 de janeiro, um envelope suspeito foi descoberto, endereçado a The Los Angeles Examiner e outros jornais de Los Angeles, com palavras individuais que haviam sido cortadas e coladas de recortes de jornal. Além disso, uma grande mensagem na face do envelope dizia: "Aqui estão os pertences de Dália, carta a seguir." O envelope continha a certidão de nascimento de Short, cartões de visita, fotografias, nomes escritos em pedaços de papel e um catálogo de endereços com o nome Mark Hansen em relevo na capa. O pacote havia sido cuidadosamente limpo com gasolina, semelhante ao corpo de Short, o que levou a polícia a suspeitar que o pacote havia sido enviado diretamente por seu assassino. Apesar dos esforços para limpar o pacote, várias impressões digitais parciais foram retiradas do envelope e enviadas ao FBI para testes. No entanto, as impressões foram comprometidas em trânsito e, portanto, não puderam ser analisadas adequadamente. No mesmo dia em que o pacote foi recebido pelo examinador, uma bolsa e um sapato de camurça preta foram vistos em cima de uma lata de lixo em um beco a uma curta distância da Norton Avenue, a 2 milhas, 3 quilômetros da cena do crime. Os itens foram recuperados pela polícia, mas também foram limpos com gasolina, destruindo quaisquer impressões digitais. A polícia rapidamente considerou Mark Hansen, o proprietário do catálogo de endereços encontrado no pacote, um suspeito. Hansen era um rico proprietário de meia-idade de 2 cinemas, incluindo o Marcal na Hollywood BLVD e coproprietário do Florentine Gardens, onde Short trabalhou. De acordo com algumas fontes, Hansen também confirmou que a bolsa e o sapato descobertos no beco eram, na verdade, de Short. Ann Toth, amiga e colega de quarto de Short, disse aos investigadores que Short havia recentemente rejeitado avanços sexuais de Hansen e sugeriu isso como um motivo potencial para ele matá-la. No entanto, Hansen foi inocentado de suspeitas no caso. Além de Hansen, o Departamento de Polícia de Los Angeles entrevistou mais de 150 homens nas semanas que se seguiu, que acreditavam serem potenciais suspeitos. Robert Manley, que foi uma das últimas pessoas a ver Short viva, também foi investigado, mas foi inocente de suspeitas depois de passar por vários exames de polígrafo. O vereador de Los Angeles, Lloyd G. Davis, publicou uma recompensa de uns $10 mil por informações que levaram a polícia ao assassino de Short. Após o anúncio da recompensa,
Várias pessoas se apresentaram com confissões, a maioria das quais a polícia rejeitou como falsas. Vários dos falsos confessores foram acusados de obstrução da justiça. Com base nos cortes precisos e dissecação do corpo de Short, a polícia de Los Angeles investigou a possibilidade de que o assassino tivesse sido um cirurgião, médico ou alguém com conhecimento médico. Em meados de fevereiro de 1947, o LAPD entregou um mandado à Faculdade de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia, que estava localizada perto do local onde o corpo havia sido descoberto, solicitando uma lista completa dos alunos do programa. A universidade concordou desde que as identidades dos alunos permanecessem privadas. Verificações de antecedentes foram realizadas, mas não produziram resultados. George Hodel. Embora ele nunca tenha sido formalmente acusado do crime, George Hodel chamou mais atenção após sua morte, quando foi acusado por seu filho. O detetive de homicídios da polícia de Los Angeles, Steve Hodel, acusou seu pai de matar Short e cometer vários assassinatos adicionais. Antes do caso Dahlia, George Hodel era suspeito, mas não acusado, na morte de sua secretária, Ruth Spaulding, e foi acusado de estuprar sua própria filha, Tamar, mas foi absolvido. Hodel fugiu do país várias vezes e viveu nas Filipinas entre 1950 e 1990. Além disso, Steve Hodel citou o treinamento de seu pai como cirurgião como evidência circunstancial. Em 2003, foi revelado em notas do relatório do Grande Júri de 1949 que os investigadores tinham uma conversa gravada dele com um visitante não identificado em sua casa, dizendo: "Supondo que eu tenha matado a Dália Negra, eles não podiam provar isso agora. Eles não podem falar com minha secretária porque ela está morta. Eles pensaram que havia algo suspeito. De qualquer forma, agora eles podem ter descoberto. Talvez eu tenha matado minha secretária." George Knowlton. Há poucas informações confiáveis disponíveis sobre George Knowlton, exceto que ele morava na área de Los Angeles na época do assassinato de Dália Negra e morreu em um acidente de automóvel em 1962. No início da década de 1990, a filha de George, Janice, começou a alegar ter testemunhado o assassinato de Elizabeth Short por seu pai, uma alegação que ela baseou amplamente em memórias recuperadas que surgiram durante a terapia para a depressão. Com base nessas memórias, ela publicou Daddy Was the Black Dahlia Killer com o veterano escritor policial Michael Newton em 1995. No livro, Knowlton alegou que seu pai estava tendo um caso com Elizabeth Short e que Short estava hospedada em um quarto improvisado na garagem deles, onde sofreu um aborto espontâneo. George Knowlton supostamente assassinou Short na garagem e a cortou na pia. Depois, forçou sua filha, Janice, então com 10 anos, a acompanhá-lo quando ele se desfez do corpo. De acordo com Knowlton, Short era uma trabalhadora do sexo e uma proxeneta de crianças para uma rede de tráfico de crianças. Knowlton alegou que um ex-membro do departamento do xerife de Los Angeles lhe disse que seu pai era considerado suspeito no caso por aquela agência, mas essa alegação não é corroborada pelos documentos públicos divulgados sobre o caso. Ela alegou que a mesma fonte lhe disse que o futuro chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles e político da Califórnia, Takia, Ed Davis, e o promotor público do condado de Los Angeles, Byron Fitts, também eram suspeitos do assassinato. O Los Angeles Times escreveu em 1991. O detetive da polícia de Los Angeles, John P. St. John, um dos investigadores designados para o caso, disse ter conversado com Knowlton e não acredita que haja uma conexão entre o assassinato de Dália Negra e seu pai. "Temos muitas pessoas apresentando seus pais e vários parentes como o assassino de Dália Negra", disse St. John, mais conhecido como Jigsaw John. O que ela está dizendo não condiz com os fatos do caso. No entanto, a polícia de Westminster, Califórnia, levou as suas alegações a sério o suficiente para escavar os terrenos em redor da sua casa de infância em busca de provas. Não encontraram nada que ligasse George Knowlton a qualquer crime. Em 5 de março de 2004, Janice Knowlton morreu de overdose de medicamentos prescritos, no que foi considerado suicídio pelo legista do condado de Orange, Califórnia. O assassino do batom autores de crimes como Steve Hodel e William Rasmussen sugeriram uma ligação entre o assassinato de Short e o assassinato de 1946 de Suzanne Degnan e seu desmembramento de 6 anos em Chicago, Illinois.
Entre as evidências citadas está o fato de que o corpo de Short foi encontrado na Norton Avenue, 3 quarteirões a oeste do Degnan Boulevard, sendo Degnan o sobrenome da garota de Chicago. Também havia semelhanças impressionantes entre a caligrafia na nota de resgate de Degnan e a carta de Short. Ambos os textos usaram uma combinação de letras maiúsculas e letras minúsculas. O condenado como assassino do batom, William Heirens, declarou culpa pelo assassinato de Degnan e mais 2 mulheres no dia 07 de agosto de 1946 e cumpriu prisão perpétua pelo assassinato de Degnan. Inicialmente preso aos 17 anos por invadir uma residência próxima à de Degnan, Heirens alegou que ele era torturado pela polícia, forçado a confessar e feito de bode expiatório para o assassinato. Depois de ser retirado da enfermaria médica no Centro Correcional Dixon em 26 de fevereiro de 2012, por problemas de saúde, Heirens morreu no Centro Médico da Universidade de Illinois em 5 de março de 2012, aos 83 anos. O assassinato de Elizabeth Short continua sem solução. E esse foi o nosso caso de hoje, galera. Espero que tenham gostado, curtam e me sigam para outros casos criminais reais.